e ouvisse isso. Nós temos vivido algo muito importante, muito interessante nos dias de hoje na igreja de um modo geral, E uma das coisas mais comuns, que nós temos ouvido as pessoas dizerem, ou as pessoas se posicionarem contra, é sobre igreja. Existe um mal-entendido muito grande com relação ao que é igreja, o que é ser igreja e o que é estar envolvido com a igreja. E nós precisamos compreender, ter clareza dessas coisas, para não incorrermos num erro que muitas pessoas têm incorrido, infelizmente, Quando Deus, Ele nos chama, Ele nos salva, Ele nos salva para um propósito específico, para um objetivo específico, e esse projeto de Deus, esse objetivo específico, ele vai acontecer no envolvimento com a igreja. Eu tenho falado para os irmãos, repetidamente, que existe uma unção liberada para um membro individualmente, e existe uma unção que é liberada somente para o coletivo, para a igreja como um todo. Então tem coisas que você só vai receber se você estiver envolvido com a igreja. E o Senhor tem me dado uma palavra nesses dias sobre o estoque de Deus, e eu tenho compartilhado isso com muitas pessoas, e ainda hoje estava falando sobre isso. Quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos perceber lá na glória, que muitas coisas que éramos para nós termos vivido aqui, nós deixamos de viver, e são bênçãos que eu digo que vai estar com a validade vencida. Por que nós não vivemos? Porque nós não compreendemos aquilo que Deus quer conosco. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos crentes nós temos aqui? Quantos cristãos nós temos aqui? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Todos, aleluia, glória a Deus. Essa pergunta é importante. Por que é importante? Porque quando nós falamos de cristão de verdade, de homens e mulheres que servem a Deus de verdade, nós podemos ter um pouco mais de liberdade para falar, para ministrar a palavra, para ensinar o projeto de Deus. Então nós não temos muito receio. Por quê? Porque são crentes de verdade. Hoje em dia existe muito cristão que só tem o nome de cristão, mas na verdade não consegue assimilar a palavra de Deus ou viver de tal maneira. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. A maioria dos irmãos conhece bem esse texto. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Amém? O profeta menor, um pouco antes do Novo Testamento, Oséias, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E aí ele diz assim: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É uma palavra de repreensão. Obviamente, Deus, no tempo que nós estamos vivendo hoje, Deus jamais vai nos rejeitar, jamais seremos rejeitados por Deus, porque nós vivemos hoje na nova aliança, na aliança da cruz do Calvário, na aliança do sangue de Cristo, e por conta dessa aliança, nós jamais seremos rejeitados. Mas o fato de Deus não nos rejeitar, não significa que nós não iremos perecer pela falta do conhecimento. Uma coisa é você não ser rejeitado por Deus, uma coisa é você não ser excluído por Deus, e outra coisa é você perecer pela falta do conhecimento, pela falta do entendimento, pela falta da verdade clara no seu coração. Então esse texto nos mostra duas coisas pelo menos, e a primeira coisa importante é que ele está mostrando um rumo, uma direção, um alvo, e ele está dizendo que quando você deixa de ter o conhecimento da verdade, você perde o rumo para onde ir. Consequentemente, você se torna alguém infrutífero. Consequentemente, você deixa de desfrutar das coisas que Deus tem para você. Tudo isso por falta do conhecimento. A segunda coisa é que
Quando nós não temos o conhecimento, nós deixamos de passar o conhecimento para outras pessoas. Deixamos. Então veja, quantas pessoas entendem que são sacerdotes do Senhor? Lembra que faz parte da nossa visão, que nós somos uma igreja de sacerdotes? Então veja, as pessoas precisam conhecer a Deus, e a responsabilidade de levar o conhecimento de Deus para as pessoas é nossa, é da igreja. Olha que coisa interessante. Por que você acha que o diabo ele quer desfigurar a igreja do Senhor? Justamente porque a maior responsabilidade de manifestar Cristo na terra é da igreja como um todo. Então, quando o cristão ele deixa de conhecer a palavra de Deus, ele deixa de entender o alvo, o propósito e a realidade daquilo que ele é em Deus. Então nós precisamos compreender. E como é que eu faço para compreender? Sendo um participante, estando envolvido, louvando ao Senhor, louvando a Deus, buscando a Deus. Por quê? Porque quanto mais eu busco o Senhor, mais conhecimento eu tenho da verdade dele para a minha vida. Então veja, é importante nós ouvirmos a palavra de Deus, e entendermos aquilo que a palavra de Deus está falando no nosso coração, mas é importante nós nos posicionarmos para conhecermos e buscarmos ela para a nossa vida. Precisamos ouvir essa palavra e sermos cheios do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Quantos aqui conhecem a visão da Igreja Videira? Diga amém. Amém. Vamos ver juntos? Nós temos um alvo hoje como igreja. Nós temos um alvo. E aí, você precisa entender uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 18, ele fala que nós devemos nos encher do Espírito Santo o tempo todo. Mas quando Paulo está afirmando essa palavra sobre você ser cheio do Espírito, ele não está dizendo para você ser batizado o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus, não. Ele está dizendo para você fluir no Espírito, para que você compreenda todas as coisas de Deus. E aí, quando eu então vivo essa verdade do Evangelho na minha vida, eu começo a entender as verdades do Senhor, e aí eu não irei perecer, porque eu tenho o conhecimento de Deus. Quantos estão comigo? Diga amém. Então vamos dizer juntos, diga comigo: nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração, através das células que se multiplicam uma vez ao ano. Alguém pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Então veja, conhecer é ter visão, é saber para onde está indo. Então nós como igreja nós temos uma visão, nós acreditamos nisso. E o que é visão afinal, pastor? Visão é o rumo, visão é a direção, visão é o alvo, visão é para onde nós estamos caminhando. Então todas as vezes que você estiver envolvido com uma igreja, a primeira coisa que você precisa saber da igreja é qual é a visão, o que eles estão fazendo. Eu dei um exemplo esses dias na célula, perguntando um exemplo: você vai trabalhar de motorista, um exemplo bem assim, simplório, e alguém fala para você: você vai carregar esse caminhão aqui em tal lugar, e você vai levar para tal lugar assim, assim, só que eu não posso falar para você qual é a carga que você está carregando. Você trabalharia de motorista num lugar como esse? Por que não? Porque você precisa saber o que você está levando. Você não sabe se tem bomba, você não sabe se tem droga, você não sabe se tem gente morta, não é verdade? Então, o princípio é saber: peraí, eu vou dirigir um carro, vou transportar uma carga, eu preciso saber o que eu estou levando e para onde eu estou levando, para quem que eu estou levando. Isso é o quê? Isso é uma visão, isso é você entender. Então tudo que nós vamos fazer na vida, nós partimos de um princípio, de uma visão, e com a igreja não pode ser diferente. Por quê? Porque visão é o rumo que nós estamos seguindo. Alguém que não conhece a visão é alguém completamente sem rumo e sem direção. Então nossa visão é aquilo que nós olhamos, é aonde nós queremos chegar, é aquilo que inspira o nosso coração, é aquilo que queima no nosso coração. Muitas pessoas, elas são motivadas por muitas visões, por muitas coisas diferentes, e isso acaba conduzindo a vida delas para onde elas estão olhando. Para onde elas estão olhando, por quê? Porque a visão é tão forte dentro do coração dessas pessoas, que elas vivem em função daquilo que elas acreditam.
E a igreja também tem uma visão. Então, é muito estranho, né? Pelo menos estranho, você ver pessoas muitas vezes participando de uma igreja, seja ela qual for a igreja, e a pessoa não está preocupada em qual é o alvo, qual é o projeto, qual é a direção, né? Para onde essa pessoa está indo. Esses dias eu estava fazendo um comentário de alguém que levantou o ministério dizendo que ele sai em defesa do Evangelho, né? E aí eu fiquei pensando em defesa do Evangelho. Eu leio a Bíblia, não sou expert na Bíblia, não tenho todo o conhecimento, estou aprendendo ainda, mas eu nunca vi na Bíblia que o Evangelho precisa de defesa, né? Ok, mas alguém disse que o Evangelho precisa. E aí ele montou um ministério em defesa do Evangelho. Aí eu pensei assim, tudo bem, se o Evangelho precisa de defesa, quem foi que nomeou ele advogado do Evangelho de Cristo Jesus? Então você consegue perceber, mas é uma visão que ele tem. E alguém que participa de uma igreja como essa, tem que estar em favor dessa visão. Quantos concordam comigo? Diga amém. Né? Eu não posso fazer parte de algo que de repente aquilo não tem a ver com o que eu acredito. Então veja, essa nossa visão nós entendemos que está no coração de Deus, que aquilo que Deus tem para nós como igreja, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Então muitas pessoas podem pensar assim, mas todo cristão é vencedor. Não é, essa não é uma realidade, na verdade isso é um engano do inferno, porque muitas pessoas que são cristãos, que servem a Deus, têm outros objetivos na sua vida que não aquilo que Deus tem para eles como propósito. Então nós precisamos ter claro no nosso coração a visão que nós estamos seguindo, a visão que nós estamos andando. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, o que é que tem inspirado você na sua vida cristã? O que é que te inspira? O que é que queima no seu coração como cristão? O que é que faz você permanecer na presença de Deus? Será que é uma visão realmente? Ou será que é um temor, um medo de ir para o inferno? Ou coisas desse tipo? Ou será que é o desejo de repente conquistar coisas naturais? Tudo bem, é importante você entender o que é que te inspira de fato em permanecer na presença de Deus. Então é importante, quando nós estamos em um lugar onde aquela visão não nos inspira, nós precisamos reavaliar o nosso estado, a maneira como nós estamos caminhando, para ver se nós nos adequamos àquela verdade e aquilo passe a nos inspirar. Precisamos procurar entender para ver se é isso que Deus realmente tem para a nossa vida. Então, quando nós falamos que a nossa visão é edificar uma igreja de vencedores, nós entendemos que vencedor é todo cristão que cumpre o propósito de Deus. Não é vencedor só aquele que faz parte da igreja videira. Vencedor é todo cristão que está cumprindo o propósito que Deus tem para a vida dele. Esse é o vencedor, né? Seja lá onde for, aonde ele estiver, né? Um dia uma pessoa me perguntou, já compartilhei isso com os irmãos, pastor, que igreja o senhor indica para mim ir, né? É uma pergunta interessante. Eu falei, irmão, primeiro você tem que saber o que você busca numa igreja, porque o mais importante é você saber, você está ou não cumprindo aquilo que Deus chamou você para fazer. Deus confiou nas suas mãos. Então para nós, a nossa visão que nós temos de vencedores, é você olhar para um cristão que está vivendo o propósito de Deus na vida dele. Esse é um vencedor. Esse é um camarada que está caminhando para viver a vitória como cristão. Ele vive como um sacerdote. É alguém que colocou a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, que confiou em Deus, que se dedica a servir ao Senhor, que tem um objetivo na vida, que é fazer a vontade de Deus através da vida dele. Na cabeça de um vencedor já está definido, já está certo, ele é convicto do chamado, ele sabe que nasceu para servir a Deus, e ele não faz nada na vida dele que não esteja inteiramente ligado ou interligado com esse propósito eterno de Deus para a vida dele. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será o meu filho. Então, se a Bíblia em Apocalipse está afirmando que vai haver vencedor, é porque vai haver aqueles que não hão de vencer, porque senão seria nulo essa escritura de Apocalipse.
Se fosse todo mundo igual, não precisaria estar escrito isso, que vai haver vencedor. Por que vencedor? Porque é aquele que cumpriu, aquele que não só aceitou Jesus, que não só se tornou um cristão, que não só se tornou um membro de uma igreja, mas alguém que viveu a vida para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Quantos me entendem? Diga amém. Então você entende que visão é um rumo, que visão é uma direção, que visão é um lugar para onde você está indo. Eu costumo dizer que quem não tem isso, qualquer paixão diverte, qualquer condução serve, qualquer lugar, qualquer situação é importante. Por quê? Porque não tem um rumo. Então é um alvo, é um foco, é aquilo que te inspira. Agora veja, quando eu tenho uma visão, quando eu tenho um alvo, quando eu tenho um foco, quando eu tenho uma direção, eu vou atrás de uma estrutura para que eu consiga alcançar o meu alvo, para que eu consiga desenvolver a minha visão. E aí a estrutura, ela pode existir de muitas maneiras, né? Então veja, o alvo é algo que deve ser imutável, o foco, a direção, ela é imutável, mas a estrutura ela pode ter ajustes, né? Ela pode ser maleável, né? Então existe uma diferença entre visão e estrutura, porque às vezes as pessoas têm a mesma visão, mas agem com uma estrutura diferente. Está tudo bem, não tem problema, porque a visão não é a estrutura é apenas a ferramenta para você cumprir o propósito de Deus. Amém? É o instrumento que nós definimos para conquistar a visão que Deus nos deu. Então nós temos uma estrutura, né? Nós temos um alvo e temos uma estrutura, né? E o nosso alvo e as nossas estruturas é o que baseia, o que norteiam os nossos valores de igreja. Amém, irmãos? Então a visão, ela deve ser eterna, e a nossa estrutura, ela pode até mudar, mas é aquilo que vai nos levar a conquistar a nossa visão. Quantos aqui entendem isso? Diga amém. Eu estou fazendo essa introdução porque eu quero usar um exemplo de alguém que foi ajustado na visão para cumprir o projeto que Deus tinha para a vida dele. Fala propósito, projeto, é a mesma coisa. Então, hoje eu quero pegar ele como exemplo, para você entender. Então, eu fiz esse respaldo assim da visão, de uma forma muito sucinta, sem muita profundidade, só para você entender. Nós somos uma igreja e temos uma visão, temos um alvo. E para conquistar esse alvo, nós temos uma estrutura. A nossa estrutura envolve célula, discipulado e culto de celebração, ok? Isso é a direção que Deus deu para nós, e é dessa maneira que nós edificamos igreja. Agora, as pessoas que fazem parte da igreja, elas precisam ter revelação e serem inspiradas por essa visão que Deus nos deu. Então hoje eu quero usar um exemplo de Gideão para você entender o que precisa acontecer para a visão te inspirar e ficar clara no seu coração. Quero pegar o exemplo dessa pessoa, desse homem de Deus. Você sabe que Gideão, ele entrou para a galeria dos heróis da fé. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai citar ele lá no verso 32, ele vai dizer assim: isso sem falar de Gideão, porque precisaria de muito tempo, de muito livro, para contar a história de todos da galeria da fé. Mas ele cita Gideão. Gideão, ele não nasceu um vencedor, mas ele cumpriu o propósito e por isso se tornou um vencedor, e entrou para a galeria dos heróis da fé. Então veja, ele era alguém que conhecia Deus, ele era alguém que sabia quem era Deus, mas ele era alguém que não tinha sido ganho pela visão e pelo propósito eterno de Deus. Isso talvez seja a realidade da maioria das pessoas. Eu lembro que quando eu me converti, eu orava ao Senhor e falava para Deus: e agora? Ser crente é só isso? Eu ia para a igreja todo domingo em Osasco, na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Rostidale. Era só isso. Chegava lá, cantava uns hinos, né? De vez em quando eu pedia um hino do cantor cristão, né? Eu gostava muito daquele 385 do cantor cristão, exaltado. Ficava feliz quando o pastor me dava a oportunidade para pedir. Acabava o culto, ia para casa, segunda-feira tudo normal, domingo, e eu ficava perguntando para mim: mas é só isso? Ser crente é só isso? Até que Jesus volte, né? E aí um dia o Senhor nos mostrou, nos revelou que existe algo a mais do que isso. Foi uma bênção, me converti lá foi onde nós aprendemos muitas coisas da parte de Deus, né? Mas eu queria ver algo a mais do Senhor. Então veja, muitas pessoas às vezes estão só nisso, só nessa questão, só nessas condições, né? A maioria das pessoas conhecem a Deus apenas de ouvir falar,
mas elas nunca vivem uma experiência verdadeira, uma experiência profunda com o propósito eterno de Deus, com aquilo que Deus tem para a vida delas. Então veja, existe um momento da vida de cada cristão que Deus vai despertá-la para aquilo que Ele tem de forma poderosa e de forma sobrenatural. E às vezes Deus vai usar circunstâncias contrárias para te levar até Ele, para que você entenda aquilo que Ele quer fazer. Às vezes Deus vai permitir situações difíceis na sua vida, assim, para que você, nesse momento, você olhe para Deus, e Deus então mostre para você o projeto dEle para a sua vida. Olha que coisa interessante, né? A gente vê que Gideão, Deus entra na vida dele em um momento difícil, em um momento muito ruim na vida dele, e aí Deus começa a conversar com ele. Por conta dessa experiência poderosa e sobrenatural, Gideão é transformado e é usado poderosamente por Deus para libertar o povo de Israel. Então, vamos olhar para a vida de Gideão. Eu vou ser breve, pode ficar tranquilo. Apesar de eu querer falar muita coisa para você hoje, na primeira parte da palavra. Quantos estão comigo? Diga amém. Sexta-feira, trabalhamos de segunda a sexta, o dia está cansado, calor, uma série de coisas acontecendo. Tomara que o pastor termine logo o culto, que eu quero ir embora para casa dormir. Ainda mais jejuando. Mas aí é que está o sacrifício, né? Aí é que está. É nesse momento que você se esforça um pouco mais para ouvir e falar: Deus, eu quero viver essa experiência. Então vamos junto comigo olhar para a vida de Gideão e aprender um pouco com ele. Nós podemos entender um processo importantíssimo na vida de Gideão. Mas para que você possa entender essa questão da nossa visão e da nossa estrutura, é importante você sempre entender o todo. Eu vou usar a vida de Gideão como exemplo, mas é necessário que você entenda todo o contexto. Hoje eu estava conversando com o Marcos de manhã, e eu dizia para ele assim: o maior problema nosso, ser humano, é que nós só avaliamos o momento e a circunstância que é momentânea. Nós não conseguimos olhar o todo de Deus. E as nossas decisões, na maior parte das vezes, é com base nessa circunstância, nesse momento que nós estamos vivendo. Para você entender o projeto de Deus, você não pode olhar só para a circunstância que você está vivendo. Você precisa olhar para o todo de Deus, porque é assim que Deus faz. Então vamos pensar, você é pedreiro, você vai trabalhar numa construção civil. O engenheiro, ele vai fazer uma planta. O dono da casa, o dono do terreno, ele vai lá e pede uma casa. Fala como ele quer a casa. O engenheiro desenha aquela planta. E aí ele vai mandar o pedreiro executar a obra. Para que o pedreiro faça a casa conforme o desejo do dono da casa, ele precisa fazer o quê? Ele precisa conhecer a planta. Porque se ele não conhecer, ele não vai saber como fazer a casa. Entendeu? E ele vai passar por algumas situações adversas na construção daquela casa. E todas as vezes que ele tiver em dúvida, ele vai para onde? Para a planta. E na planta ele tira a dúvida e continua a construção, porque o alvo é fazer a casa. Então esse é um bom exemplo para você entender. Deus tem um todo como um projeto, que envolve muitas pessoas, que não envolve só a minha vida individualmente ou a sua vida individualmente, mas é um projeto como um todo. Existe uma edificação da igreja como um todo, e nós precisamos enxergar o todo de Deus. O reino de Deus envolve todas as pessoas, todos os membros, né? Então, quando eu entendo o todo de Deus, fica mais simples eu entender qual é a minha parte nesse todo. Quem me entende, diga amém. Então, cada um de nós que estamos envolvidos nessa edificação, tem uma pequena parcela a cumprir. Se você puder abrir a sua Bíblia, para a gente analisar a vida de Gideão rapidamente. Juízes capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Então veja, a história mostra, o pano de fundo, é que Deus permitiu que o povo de Israel ficasse escravo dos midianitas, né? Então diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, por 7 anos, quantos anos, meu irmão? A gente está falando bastante sobre isso, um ciclo completo, né? 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza.
e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, nem subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O pano de fundo é uma história muito ruim, porque veja, eles plantavam, colhiam, mas eles eram saqueados o tempo todo, e todo o trabalho da mão dos filhos de Deus, do povo de Israel, era em vão. Eles não tinham sustento para eles mesmos, porque os inimigos vinham e saqueavam. Essa é a história do ser humano. Por que que eles chegaram nessa situação? Por que que eles passaram a viver dessa forma? Primeira coisa, porque fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E às vezes a gente imagina que fazer mal é só cometer pecados horrendos, né? Ser muito pecaminoso, extremamente pecaminoso. Não, tem muitas coisas que é mal aos olhos do Senhor que nós nem imaginamos. E aí a consequência disso foi se tornar escravos dos midianitas. Então veja, essa é a história da humanidade. Deus criou o homem para viver com ele, para desfrutar dele, para receber dele, mas o homem fez mal com aquilo que ele ouviu de Deus, e ele se afastou de Deus, decidiu viver de uma maneira independente, distante de Deus, e não da maneira como Deus havia planejado, não da maneira como Deus queria. Qual que é o resultado? O diabo entra na história para tirar a vida do ser humano, para tirar a alegria, para tirar a esperança, para tirar a expectativa, para oprimir, para colocar depressão, para colocar tristeza. Ou seja, o diabo tem saqueado a vida do povo de Deus por causa disso. Desenrola aqui para mim, Thales, por favor. Então veja que interessante, essa é a história da maioria das pessoas, assim como era com o povo de Israel. Os midianitas estavam destruindo tudo aquilo que eles faziam. Agora veja, é muito difícil de entender um povo que serve a um Deus vivo, que serve a um Deus poderoso, viver uma vida ruim, uma vida desse jeito. Por que essas coisas acontecem? Isso só acontece por causa do afastamento da vontade de Deus. Só por isso. Não é que a gente se afasta de Deus, não é que a gente se distancia dele, não é isso, mas esse afastamento de Deus, é eu querer servir a Deus, mas viver uma vida diferente da que Ele tem para mim. Quantos entendem isso? Diga amém. Então veja, quando eu faço isso, eu vou deixar de viver os planos de Deus para a minha vida, e aí a opressão do inimigo vem, as dificuldades vêm. Então Gideão, nessa situação, ele já estava vivendo escondido em cavernas e completamente amedrontado. Povo de Deus com medo, escondido em caverna, vivendo distante do projeto de Deus, sabe? Hoje essa é a forma que muitas pessoas estão vivendo também, com medo o tempo todo, escondido em suas cavernas, né, espirituais, em suas cavernas emocionais, escondido, sem desfrutar da alegria, da bênção da vida de Deus, sem desfrutar do favor de Deus. E aí a grande pergunta é, mas por que, pastor, que muitas pessoas estão vivendo assim, mesmo sendo servo do Senhor, mesmo estando na presença de Deus? A resposta você vai ver em Juízes capítulo 7, versículo 6, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava certo. Uau! Olha que coisa! Cada um fazia o que vinha na cabeça. Não, eu estou na igreja, estou servindo a Deus, mas eu acho que isso aqui não precisa. Eu acho que fazer isso aqui também não precisa não. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo do meu jeito. Eu sirvo da minha maneira. Olha a consequência disso. Não tinha rei, ninguém seguia uma direção, cada um fazia o que dava na cabeça, se tornaram vulneráveis. E o inimigo conquistou eles, destruíram eles. Cada um fazia o que estava na cabeça. Não havia uma unidade de propósito, não havia uma unidade de fé, não havia uma unidade de alvo. Cada um queria seguir uma direção, porque fazia aquilo que achava melhor. Então vamos entender isso na nossa cozinha de casa. Eu sou da igreja, a igreja é em célula, mas eu não gosto de célula.
Ou a igreja tem discipulado, mas eu não gosto de discipulado. A igreja tem culto de celebração, mas eu não gosto de culto de celebração. Tem uma liturgia no culto, eu não gosto do louvor, eu só gosto da palavra. Ah, eu não gosto da palavra, eu só gosto do louvor. Ou seja, eu estou fazendo o que dá na minha cabeça. Qual que é a consequência disso? Estou vivendo fora dos planos de Deus para a minha vida. Então isso naturalmente vai trazer alguma consequência para a minha vida, irmãos. Então veja, nós precisamos compreender, tudo que nós vivemos na nossa vida será sempre uma consequência. Então um dos motivos que nós vemos aqui na situação do povo de Deus, era a individualidade, né? A falta de visão. Então a falta de visão levou o povo a se tornar escravo dos seus opressores. A falta de visão, a falta de convicção tornou o povo escravo dos seus opressores. Então veja, é nessa situação que Deus chega, é nessa situação que o Senhor aparece para Gideão, e é nessa situação que o Senhor começa a conversar com ele. Talvez isso se pareça muito com alguns de nós aqui. E aí a gente precisa entender, porque a gente vira o ano, no final do ano fazemos um monte de alvo, um monte de projeto, recebemos palavras proféticas, todos os anos, né, Igor, tem sido assim, e nós vemos às vezes as profecias se cumprirem em outros lugares, na vida de outras pessoas, mas nós não vemos se cumprir nas nossas vidas. Aí a gente fala, eu acho que Deus só tem para o outro, Deus não tem para mim. Eu acho que Deus me rejeitou, só pode ser isso. Ou talvez essa profecia não era para mim. Não, não tem nada a ver com isso. Tudo tem a ver com um simples posicionamento em viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, essa deve ser a realidade da maioria das pessoas. Opressão, tristeza, falta de alegria, falta de comunhão, falta de disposição, falta de vontade de ir, está sempre desanimado. Tudo que envolve a obra de Deus causa desânimo. É desânimo para ir para o culto, é desânimo para ir para a célula, é desânimo para levar a gente para o encontro, né? É desânimo para vir para o jejum. Entendeu por quê? Porque já está oprimido, já está numa dificuldade tremenda. Só que eu quero mudar, Deus quer mudar a história. E aí ele encontra Gideão e o povo nessa situação. Em Juízes 6, versículo 11, a palavra de Deus diz assim, Juízes 6, 11. Quantos estão comigo ainda? Diga amém. Olha para o seu irmão, vê se ele está com um semblante de quem está firme ou de quem está frouxo. Pergunta para ele, irmão, está firme ou está frouxo? Glória a Deus, aleluia. Olha o que diz o verso 11. Então, diga comigo, então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Agora diga assim para o seu irmão, e Gideão, seu filho, estava lá, malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Diga assim para o seu irmão, Gideão estava escondido no lagar, para não ser roubado pelos medianitas. Olha para cá, deixa eu te falar um negócio. Você consegue imaginar essa situação? Você plantar, colher, sabendo que você vai ser roubado? Imagina você levantar todo dia para trabalhar de manhã e saber que no dia que você receber o seu pagamento, naquele dia, o ladrão vai chegar para tomar o seu salário. Já é certo isso. Consegue imaginar essa situação? Gideão estava cansado disso, de ser roubado, de ser assaltado. E aí o que ele fez? Ele teve uma ideia, lagar é o lugar de pisar uvas, de fazer vinho. Não estava sendo utilizado, estava com falta de unção. E aí ele pegou o trigo e foi para onde? Para o lagar. Por que pensou ele? Aqui os midianitas não vão me achar, aqui eles não vão me roubar. Mas você consegue imaginar a pessoa viver uma situação dessa o tempo todo? E quando ele está lá fazendo isso, escondido, o anjo do Senhor aparece para ele. Sabe, olha que coisa interessante, eu quero que você acompanhe daqui mais do que nunca comigo. O que aconteceu aqui? Diga comigo, Deus, não, diga bem forte, Deus é que procurou Gideão. Diga para o seu irmão, Deus procurou Gideão. Então veja, Deus não desiste do propósito, Deus não desiste da aliança,
Deus não muda o projeto. Por que Deus procurou Gideão? Deus queria mudar a história dele. Mas por que Deus queria mudar a história de Gideão? Porque Deus tinha um projeto que ia além da vida de Gideão. Da mesma forma que Deus quer mudar a minha e a sua vida, não só para mudar as nossas vidas, não só para transformar a nossa casa e a nossa família, mas porque existe um projeto de Deus que vai além da sua vida, meu irmão. Existe um alvo de Deus que vai além dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais. Existe algo que Deus quer fazer que vai além das circunstâncias e de tudo aquilo que você está vivendo. Então Deus vai ao encontro de Gideão, assim como Ele vai ao seu encontro. Deus deseja muito mudar a nossa história, meu irmão. Tudo sempre começa com Deus, tudo sempre parte dEle, porque Deus ama o seu povo, Deus ama o seu projeto, Deus ama a sua igreja, e Ele não desiste nunca de nós. Você precisa entender que todos os grandes moveres de Deus, sempre foi feito através do homem. Esse é o desejo de Deus. Então, a palavra de Deus diz que Gideão estava lá escondido, num lugar completamente inapropriado, com medo dos medianitas. Estava fazendo isso porque tinha medo de ser roubado, mas a palavra de Deus diz que o Senhor apareceu ali para ele. E olha o que o Senhor falou para ele, do verso 12 ao verso 24. Deixa sua Bíblia aberta aí em Juízes 6. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, acompanha comigo, Deus vai falar com você nessa noite, meu irmão. O Senhor é contigo. Homem o quê? Não, está escrito homem medroso. Medroso. Quem acha que ele era valente? Diga amém. A maioria acha que ele era medroso. Eu também acho que ele era medroso. Estava com medo. Só que Deus não olha da maneira como eu e você olha, meu irmão. Deus não nos vê da maneira como nós nos vemos. De fato ele estava com medo, mas Deus aparece para ele e fala o quê? Homem valente. Para nós o homem valente é que ia lá na praça pública, malhar o trigo na praça pública, na frente dos medianitas, e já desafiava eles, né? Esse é o homem valente para nós. E aí, olha o que Gideão responde para ele: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, olha o que o Senhor disse, agora eu estou no verso 14, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E aí o verso 15, Gideão responde, ai Senhor meu, como é que eu vou fazer isso? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou o Senhor a lhe dizer, já que estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e deponha perante ti. E respondeu ele, o Senhor, esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, de uma efa de farinha, e carne, e pôs num cesto e caldo numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho, e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima do caldo. E assim o fez, e estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença.
Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence a Asrita. Veja, irmãos, que coisa interessante. A palavra afirma que o povo escolheu se afastar de Deus. O povo escolheu viver distante do propósito de Deus. Conforme vinha na cabeça, eles viviam a sua vida. A consequência foi se tornar escravo dos medianitas. Mas Deus decide entrar na história. Deus decide mudar a circunstância. E Ele visita Gideão e vai mudar a história. E aqui esse foi apenas um primeiro momento, um primeiro toque de Deus na vida dele, para as coisas que ele desejava. O alvo final de Deus era libertar todo o povo de Israel. Olha que coisa interessante, Deus começa a libertação na vida de um homem, para libertar toda uma nação. Diga assim para o seu irmão: Deus começou uma obra na sua vida, para que através de você, muitas outras vidas sejam libertas. Agora, a coisa mais interessante, acompanha comigo, é que o Senhor chega nele e diz isso: homem valente, sabe? Deus, quando Ele vai falar com Gideão, Ele começa uma conversa, e Deus não vai tocar no ponto fraco de Gideão. Deus não vai falar com ele sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades. Você não vai ver nenhum momento Deus falando para ele dos problemas dele, nenhum. E olha que Gideão insistiu, Gideão retrucou, Gideão se levantou contra Deus, e ele fala: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo desse jeito? Mesmo Gideão murmurando, reclamando, colocando as suas questões, que são plausíveis, em nenhum momento Deus correspondeu àquela conversa com Gideão. Em nenhum momento Deus correspondeu. O Senhor continuou conversando com ele da mesma forma. O que o Senhor fez com ele? O Senhor estava restaurando uma visão. O Senhor estava restaurando aquilo que ele realmente era, dando a ele uma visão correta, dizendo para ele: olha, Gideão, em outras palavras, vocês só estão vivendo desse jeito por causa da falta de visão, de uma visão correta. Você não é isso que você pensa, não é isso que eu tenho para vocês. O Senhor estava trabalhando na vida dele, ou seja, o Senhor estava colocando uma visão correta sobre quem era Deus para Gideão. No verso 13 fica claro isso, quando ele diz: Senhor, se Tu és conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Então veja, na cabeça de Gideão tinha uma confusão gigantesca, que às vezes existe na maioria das pessoas. Puxa vida, eu sou o servo do Senhor, eu estou na presença de Deus, por que é que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que é que eu estou vivendo isso? Por que é que eu tenho colhido essas coisas, né? Nós podemos resumir todos os problemas do ser humano em apenas uma coisa, irmãos, em apenas uma coisa: não conhecer a Deus da maneira como Ele é, e mais ainda, imputar a Deus os resultados ou as consequências que você está vivendo. Como que é que Deus resolve o problema de Gideão? Como que é que Deus vai resolver? Veja, todos nós aqui concordamos que Gideão tinha muitos problemas, sim ou não? Muitos problemas. Ele era o menor da família, a família dele era menor, tudo que ele plantava era roubado, não tinha sustento para subir, a vida dele estava um pandemônio, estava uma situação muito difícil. Mas como é que Deus vai resolver essa situação na vida de Gideão? Se você estivesse fazendo um discipulado com Deus, e aí você fosse conversar, ter uma conversa dessa com Deus, por onde você começaria a sua conversa? Naturalmente você ia mostrar para Deus todos os seus problemas e as suas dificuldades, né? Às vezes nós vamos orar e tudo que a gente consegue falar para Deus é as nossas lutas e as nossas dificuldades, assim como Gideão fez. Mas Deus resolve o problema de Gideão, meu irmão, de uma forma completamente diferente, sabe? O que Deus faz? Deus não chegou para ele e propôs para que eles conversassem sobre os problemas de Gideão: senta aqui, vamos fazer umas veredas antigas aqui. Comece a contar aí a sua infância. Como foi a sua infância? Como foi a sua adolescência, Gideão? Como foi a sua juventude? Aí, como que está sendo o seu casamento, né?
Como que está sendo os seus filhos? Em nenhum momento Gideão, ele passou por esse processo. Deus em nenhum momento foi conversar com Gideão sobre esses problemas. Agora veja, o Senhor, ele vem com ele, reafirmando aquilo que Deus é para ele. Eu sou contigo, eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. O que você está vivendo é apenas resultado de você não viver aquilo que eu tenho para você. É simples assim, sabe? Você já viu que a maioria das pessoas, quando elas vão tratar situações que elas estão vivendo, a primeira coisa que ela fala: ninguém liga para mim nesta igreja, ninguém está nem aí para os meus problemas, ninguém se importa comigo, né? Essa é a tendência de todos nós, seres humanos. Gideão falou isso para Deus umas 3 vezes, e todas as vezes que Deus voltava para ele: vai nessas tuas forças, Gideão, vai que eu sou contigo, faz aquilo que eu estou te falando. Deus pegou alguém completamente escravizado, completamente destruído na sua vida, nas suas emoções, cheio de problema. Em apenas uma conversa, Deus muda a história de Gideão, sem falar dos problemas dele, sem tocar no assunto. Deus não cavou a vida dele, não investigou a vida dele. A gente tem um outro exemplo de uma mulher que também tinha os mesmos problemas, a mulher samaritana. E quando ela está diante do Senhor, o Senhor em nenhum momento vai tocar nos problemas da vida dela. Muito pelo contrário, Jesus faz o que com a mulher samaritana? Mulher, se você soubesse quem está aqui, se você soubesse quem é que conversa contigo, se você soubesse quem é que te pede água. Ele não fica ali falando para ela assim: mulher, mas como que foi o seu primeiro casamento? Como que é que você tratava o seu marido? Por que é que ele foi embora? E aí você casou? Em nenhum momento Jesus fez isso. Ela foi falando e Jesus só falou assim: se você soubesse quem é que te fala. Na mesma coisa que ele falou para Gideão: Gideão, eu sou contigo, eu estou com você. O problema de Gideão não era Deus ter abandonado ele, era ele pensar que Deus tinha o abandonado. O problema de Gideão era a mente dele achar que Deus não tinha mais nada para ele, que o ministério dele tinha acabado, que o projeto de Deus para ele tinha acabado, de que Deus virou as costas, de que Deus reprovou, de que Deus rejeitou, de que Deus não quer mais saber dele. E aí Deus chega para mudar aquilo que está errado na mente dele, na identidade dele. E quando Deus muda a mente de Gideão, automaticamente Deus altera os problemas, Deus muda os problemas da vida dele, Deus resolve os problemas. Quando Deus reafirma a identidade e a visão correta de quem é Deus, os problemas de Gideão são resolvidos. São resolvidos. Pastor, por que isso não acontece com a maioria das pessoas? Porque infelizmente a maioria dos cristãos são meninos, são crianças. Você já viu criança quando chora com fome? A criança não quer saber, ela quer comer. Não dá para você chegar para a criança e falar assim: ó filho, não está na hora de comer ainda, você já está um pouquinho acima do peso. Olha filho, vamos fazer uma alimentação mais balanceada, porque essa comida que você está comendo, ela não tem muita vitamina, né? Então, dá para você discutir isso com uma criança, sim ou não? Quando uma criança está com fome, a única coisa que ela quer é o que, irmãos? Comer, comer. Infelizmente a maioria de nós somos meninos na fé, e tudo que nós queremos é saciar a nossa fome do momento, quando estamos na presença de Deus. Nós não queremos olhar para o todo que Deus tem para nós. O que importa é agora. É crente Esaú: eu estou com fome, eu quero saber de primogenitura, eu quero saber de comer, eu quero que Deus resolva o meu problema aqui e agora. Sabe, meu irmão, nós precisamos avançar nisso. Nós precisamos entender isso. Muitas pessoas estão frustradas por achar que Deus precisa fazer as coisas do jeito deles. Então, por ter uma visão fora do contexto, nós precisamos eliminar toda a independência da nossa mente, tudo aquilo que nos afasta da verdade e da vontade de Deus para nós, e precisamos colocar a visão em ordem, da maneira correta, diante da presença de Deus. Isso fará muito sentido para nós. Olha o que o salmista Davi afirmou no Salmo 23, verso 4, olha o que ele diz: ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Alguém que faz essa declaração tem uma visão correta de quem é Deus na vida dele. Ele sabe, pode acontecer o que for comigo, Deus está comigo o tempo todo, Ele jamais me abandonará, Ele jamais vai me deixar. Essa situação pode ser difícil, mas ela será momentânea, porque o Deus que eu sirvo, Ele me ama e jamais vai me abandonar, porque essa é a palavra dEle para nós. Aleluia. Deus está resolvendo um problema de revelação de quem é Deus. Quem é Deus para você, meu irmão? Como é que você enxerga Deus na sua vida? O que é que Deus representa para você, meu querido? Como é que você olha para Deus? Então Deus, Ele quer resolver essa situação. Deus quer ajustar essa equação na nossa vida, para que a gente seja completamente transformado. Deus, a visão de quem Deus é para nós. Gideão, ele estava tão enganado, que ele não somente reclamou das circunstâncias da sua vida, mas também ele colocou Deus como responsável por aquilo que ele estava vivendo. E a maneira que Deus começa a transformar a vida de Gideão, não é falando dos problemas dele, mas é ajustando a visão, é ajustando o foco, No versículo 15, ele diz assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor. Esse mesmo homem, que se enxergava o menor de todos, um pouco mais à frente, você vai ver ele salvar, libertar 135 mil pessoas, com 300 homens apenas, porque Deus ajustou a visão na mente dele. Ajustou a visão. Quando há um ajuste de visão, as coisas começam a fluir. Sabe, às vezes você fala: mas a célula não cresce, a célula não multiplica, as pessoas não são transformadas, não avançam, as coisas não acontecem, sabe? É malhar trigo no lagar. Mas por que estamos malhando trigo no lagar? Porque a visão está distorcida. E o Espírito de Deus nos trouxe aqui hoje porque Ele deseja mudar a visão dEle em nós. Deus quer que você se enxergue como você é para Ele, e Ele quer que você enxergue o que Ele é para você. Por fim, para nós orarmos, o Senhor dá a Ele uma experiência sobrenatural. Sabe, Deus se manifestou a Gideão como um homem comum, sentado numa pedra, numa rocha, conversando com Gideão. Isso é uma teofania. Porém, ele foi ouvindo algumas palavras, e essas palavras entravam no coração dele, ia produzindo uma grande transformação. Lá no versículo 17, 22, eu estou caminhando para o final, diz assim: e ele respondeu: se agora eu achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que eu volte. Entrou Gideão, preparou o cabrito, os bolos asmos, uma efa de farinha, a carne pôs num cesto, o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e a apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-na sobre a penha, derrama por cima do caldo, e assim o fez. Verso 21, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado, que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, pois vi o anjo face a face. A Bíblia mostra que Gideão estava precisando de algo sobrenatural, de uma experiência sobrenatural. Deus precisava mover algo na vida dele, e Gideão, ele sabia que um judeu só aceitaria uma oferta como se fosse de Deus. E aí ele então fez esse teste
para saber se de fato era Deus que estava falando com ele. Se é o Senhor, me dá um sinal. Sabe, irmão, quero te falar, muitas vezes nós precisamos do sobrenatural de Deus na nossa vida, do poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos manifestar o poder de Deus, para sabermos que é Ele, para sabermos que é Deus que nos chamou, que é Deus que nos incluiu, que é Deus que nos libertou, que é Deus que nos capacitou. E a palavra de Deus diz que quando fica provado para Gideão que era Deus, Gideão sente medo agora, ele fica com medo, e ele fala: ai de mim, porque eu vi face a face o Senhor. Mas sabe qual foi a resposta de Deus para Gideão? Mais uma vez, o Senhor fala para ele: paz seja contigo. Oh, aleluia. E aí o Senhor diz: não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar do Senhor, e ele colocou o nome do altar, dizendo: o Senhor é paz, ou seja, o Senhor é a minha paz. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa para a gente concluir e orar. Deus não está liberando a palavra dele sobre a minha, sobre a sua vida, para nos trazer um peso de condenação, para nos trazer uma sentença de culpa. Não, não, não. Na verdade, o Senhor veio trazer a sua palavra para gerar paz no nosso coração, para dizer que Ele é o príncipe da paz. Sabe, somente depois destas coisas que Gideão entendeu, ele então foi fazer a vontade de Deus. E o que é que Gideão entendeu? Gideão, primeira coisa, ele entendeu quem era Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar agora, e fechasse os teus olhos nesse momento. Sabe, eu não sei como que você está vivendo a sua vida nesses dias. Eu não sei como que você está vivendo o seu relacionamento com a igreja, com o projeto, com o propósito de Deus. Nós estamos em face de renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Mas antes nós precisamos entender essas coisas. E a primeira coisa que Deus ajustou na visão de Gideão é quem era Deus. Talvez Deus para você está muito distante, está muito longe, está inalcançável. Talvez para você Deus continua sendo aquele velho rabugento, com um chicote na mão, esperando você errar para te castigar. Talvez Deus é aquele que te abandonou porque você errou, porque você falhou em algum momento da sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua casa. Talvez Deus para você é aquele que desistiu completamente de você. Deus então quer ajustar essa visão e colocar uma visão correta. Ele diz para você: filho, eu sou o teu Deus, eu te amo. A Bíblia diz que Deus veio e apareceu para Gideão. Não foi Gideão que foi buscar a Deus, não foi Gideão que foi clamar a Deus. Deus apareceu para ele, e isso mostra o quanto Deus nos ama e o quanto Ele deseja cumprir o propósito dEle nas nossas vidas. A segunda coisa que Deus ajustou é quem Ele era para Deus. Primeira coisa é o que é Deus para nós. A segunda coisa é o que nós somos para Deus. Porque muitas pessoas podem não te valorizar, muitas pessoas podem não dar crédito para você, muitas pessoas podem desconfiar do seu ministério, muitas pessoas podem passar você para trás, muitas pessoas podem até desconfiar de você. Mas para Deus não importa o que você é para as pessoas, para Deus o que importa é o que você é para Ele. É por isso que quando nós olhamos para Gideão, nós vemos aquela imagem de um homem medroso, temeroso, escondido, mas Deus chega para ele e fala: você é valente, você é um homem valente. Talvez você está escondido nos seus problemas, talvez você está escondido em meio às suas dificuldades, talvez você está escondido em meio às suas impossibilidades, talvez você está escondido nos seus pecados, talvez você está escondido nos seus temores. Mas nessa noite Deus está falando para você, homem, mulher de Deus, homem valente, mulher valente, eu te chamei. Oh, você é valente para Deus. E quando ele entende quem é Deus para ele, quando ele entende o que ele é para Deus,
aí então ele entende o propósito de Deus para a vida dele. O propósito de Deus para a vida dele era ele libertar Israel da opressão dos midianitas. Deus primeiro tratou com ele, para depois enviar ele para o propósito. Deus quer tratar conosco, primeiramente, para que depois nós possamos cumprir a vontade dele aqui nessa cidade. E aí ele entendeu a motivação de Deus. Sabe qual foi o resultado dessa experiência com Deus? Gideão edifica um altar para o Senhor e coloca o nome daquele altar: o Senhor é paz. A consequência, e eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você, a consequência de nós termos essa revelação e termos a visão correta, é que nós edificamos um altar para Deus no nosso coração. E quando nós edificamos um altar para Deus no nosso coração, nós estamos dizendo para Ele: nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa, nenhum outro lugar vai ocupar esse espaço que é seu, Senhor. Todas as vezes que nós temos uma experiência poderosa com Deus e somos reavivados no nosso chamado, a primeira coisa que nós fazemos é edificar um altar para o Senhor nas nossas vidas, para que Ele possa fazer habitação. A visão certa, a visão correta, irá te conduzir em uma vida de vencedor.